O que acontece quando um grupo de piratas ataca por engano um navio de guerra americano armado com todo tipo de armamento moderno? Esses piratas achavam que tinham encontrado uma presa fácil. De longe, parecia apenas mais um grande navio de carga, aparentemente indefeso, navegando sozinho em alto mar. Então, resolveram atacar. Mas em poucos minutos, eles percebem algo assustador. Era um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, mas ali já era tarde demais. Esses piratas iriam aprender da forma mais cruel que deveriam ter prestado mais atenção no navio antes de atacar. O que aconteceu aqui não foi um impasse, nem mesmo uma luta. Foi um massacre. Às 9 horas da manhã, no Golfo de Aden, o radar do USS Dwight Eisenhower detectou algo nas proximidades. 2 pontos rápidos, de baixa assinatura, se aproximando em alta velocidade a centenas de quilômetros. O operador de radar anuncia rapidamente o objeto se aproximando. Os 2 objetos no radar se aproximando precisavam ser identificados. Em menos de 2 minutos, um helicóptero MH-60R Seahawk decola do convés, equipado com sistemas de radar e câmeras tão aguçadas que conseguiam identificar uma tatuagem a 1.500 metros de altitude. Na maioria das vezes, poderiam ser pescadores ou contrabandistas. Dificilmente eram piratas. Piratas normalmente não atacam navios de guerra. Isso dificilmente acontece. Navios de guerra nunca andam sozinhos. Eles sempre andam em formação. No centro da formação fica a embarcação mais importante e valiosa, o porta-aviões. Ao redor dele ficam destroyers e cruzadores, formando uma espécie de escudo naval. Os destroyers geralmente seguem mais afastados. Eles usam radares gigantes para detectar aviões, mísseis, drones, submarinos e barcos suspeitos muito antes de chegarem perto. São verdadeiras fortalezas militares flutuando no mar, com tecnologia e poder de fogo para detectar, rastrear e destruir ameaças a dezenas ou até centenas de quilômetros de distância antes mesmo de serem vistas a olho nu. O que acontece às vezes é que os piratas não percebem que é um navio de guerra até chegarem perto demais. Piratas normalmente identificam alvos de longe usando binóculos, radar simples ou apenas a silhueta do navio no horizonte. Nesse caso, eles avistaram um dos destroyers que fazia a escolta do porta-aviões e acharam que era um navio mercante. O helicóptero partiu em direção à possível ameaça. Ao se aproximar, o piloto logo entendeu do que se tratava. Aqueles não pareciam ser barcos de pesca, e sim piratas. Era isso que o piloto queria saber. Comportamento suspeito. Repito, comportamento suspeito. Era tudo o que o comandante precisava saber. O comandante dá a ordem para manter o curso da viagem. Nada será feito. Nenhuma bala será disparada até que os próprios piratas cruzem a linha. O comandante também dá a ordem para que o helicóptero continue de olho nos 2 barcos piratas a uma distância segura. No convés, a tripulação prepara calmamente os armamentos. Essa será uma boa hora para um treinamento tático se os piratas forem loucos o suficiente para se aproximarem. Metralhadoras M2 Browning calibre .50 são posicionadas e carregadas manualmente. Os canhões navais automáticos ficam de prontidão. E por último, temos o famoso Phalanx Civis, uma torre defensiva automatizada, capaz de rastrear ameaças sozinha e despejar uma tempestade de projéteis em poucos segundos. Seu canhão rotativo gira em altíssima velocidade, criando uma verdadeira parede de fogo contra tudo que se aproxima do navio. A 800 jardas, o helicóptero reduz a altitude. Seu artilheiro lateral posiciona a metralhadora M240 para fora, sem disparar uma única bala. Essa é o primeiro aviso dissuasor. Uma maneira pacífica de dizer: vocês estão no lugar errado, amigos. Ainda dá tempo de dar meia volta e sair daqui. Mas os piratas não se intimidaram. Um deles até se levanta, segurando algo comprido e metálico sobre o ombro. Era a porra de um RPG. Nesse momento, o piloto comunica ao comandante pelo rádio. Hostilidade confirmada. Armas em punho. O comandante responde rapidamente. Autorizados tiros de advertência. Os 2 barcos piratas se separam indo em direções opostas.
Esses piratas estavam executando o famoso ataque de enxame. Os piratas fazem isso para cercar o navio. A ideia é confundir a tripulação, atacando de vários lados ao mesmo tempo. Enquanto um dos barcos distrai defesas do navio pelo lado, o outro barco tenta se aproximar pela retaguarda. Como são embarcações pequenas e rápidas, elas conseguem ter êxito no ataque e subir no navio. Mas isso só funciona contra navios mercantes com pouca defesa. Já contra navios de guerra, a situação muda completamente. Navios de guerra modernos são projetados para ter cobertura defensiva em praticamente todas as direções. Eles possuem armas fixas, espalhadas por todo o convés, e também pontos onde metralhadoras podem ser instaladas rapidamente. Durante um ataque de enxame, praticamente sempre haverá metralhadora apontada para os barcos piratas. E eles descobriram isso da pior maneira possível. Assim que os barcos começam a se dividir, o artilheiro do helicóptero começa a efetuar os disparos à frente do barco como um último aviso. Alguns dos disparos acertaram em cheio a proa do barco, fazendo com que ele pare de funcionar e fique à deriva no mar. 2 lanchas rápidas de 11 metros entraram na água, repletas de soldados de abordagem, busca e apreensão da marinha. Eles estão equipados com coletes à prova de balas, fuzis M4 e granadas de efeito moral. Uma equipe da SWAT, flutuantes com licença para agir, rápidas e com força. O objetivo era interceptar o barco à deriva, após os disparos do helicóptero. Enquanto isso, o segundo barco continua o ataque indo em direção ao navio de guerra. Os disparos no barco dos seus colegas não os intimidaram. Neste momento, o navio de guerra inteiro entra em modo de combate próximo. Metralhadoras pesadas e canhões automáticos começam a acompanhar o solitário barco pirata. O objetivo é impedir que qualquer embarcação chegue perto do casco. Os canhões automáticos do destroyer começaram a disparar violentamente contra o barco que avançava contra as ondas. Um dos projéteis acerta em cheio a embarcação, mas o barco continua avançando. Logo, os artilheiros posicionados no convés abriram fogo com suas metralhadoras. As rajadas de tiro .50 não são nem um pouco eficientes contra aquele pequeno alvo. As balas se espalham demais pela água, perdendo toda a precisão. E é aí... Apenas uma rajada é o suficiente para destruir o barco pirata. O Phalanx foi criado literalmente para acertar objetos minúsculos e extremamente rápidos, como mísseis antinávio, voando rente ao mar. Para uma arma que foi criada para derrubar mísseis, um barco pirata é fichinha. As 2 lanchas de abordagem cercam o primeiro barco que ficou à deriva. Pelo alto-falante, os soldados gritaram: "Larguem as armas! Mãos para cima! Agora!" A ordem é clara. Se algum deles demonstrar minimamente que pretende atacar, será eliminado. E eles sabem disso. A Marinha costuma adotar tolerância zero contra piratas. Alguns dos piratas ainda não tinham percebido que tinham tentado atacar um navio da Marinha dos Estados Unidos. Precisou que um dos soldados explicasse a situação em que eles tinham se metido. Um fuzileiro naval americano se inclinou e disse: "Vocês sabem que se aproximaram de um porta-aviões, né?" Os soldados de abordagem investigam o barco pirata e documentam tudo, verificando se o bote tinha tecnologia a bordo. Qualquer coisa que possa ser usado como prova em um julgamento de que ali se tratava de piratas